Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos da Rádio Meimei, estamos iniciando mais um programa Conexão Espírita. Eu sou Karina Rafaeli, da USE Intermunicipal de Marília. E eu sou Donizete Pinheiro, da USE Regional de Marília. E hoje nós vamos conversar sobre paciência, uma virtude importante para que possamos suportar e vencer as nossas provas, vivendo em paz conosco mesmo e com o próximo, assim crescendo em espírito e contribuindo para que o nosso mundo seja sempre melhor. Conforme disseram os espíritos superiores a Kardec, toda virtude tem seu mérito, porque todas indicam um progresso no caminho do bem. Mas com certeza a paciência é uma das mais difíceis de conquistar, não é, amigos? Costumamos dizer com frequência, perdi a paciência, porque não suportamos uma contrariedade ou uma ofensa. Na verdade, a gente não perde a paciência, a gente só não tinha o tanto de paciência suficiente para aquela situação. Toda virtude conquistada não se perde jamais. Mas, Donizete, o que seria então a paciência? Será que nós podemos ter um pouco de paciência com alguém fora de casa, ou talvez mais paciência? Em casa, talvez não tanta paciência. Como que funciona isso? Bom, primeiramente, nós precisamos compreender que cada virtude é uma faceta do amor, como cada cor é uma expressão da luz. Deus nos criou simples e ignorantes, mas com todos os potenciais amorosos, para que um dia sejamos espíritos puros e felizes. Esses potenciais deverão ser desenvolvidos por nós, mas isso só acontece quando vivenciamos situações difíceis e que exigem a nossa inteligência, a nossa vontade, o nosso esforço. A paciência é a ciência da paz, da calma diante das atribulações, é a virtude que sabe esperar as coisas acontecerem no momento certo. Podemos dizer que a paciência é filha da fé, mas da fé raciocinada, que compreende a justiça e o amor de Deus, que só nos permite acontecer o que é importante e bom para a nossa educação e o nosso crescimento. Então, quando nós falamos de paciência, muitas vezes nós temos paciência em relação a uma situação, porque já enfrentamos essa situação, mas não temos em relação a outra. Por exemplo, não temos paciência para ficar numa cama quando estamos doentes, parados em casa, porque fizemos uma cirurgia, e podemos ter paciência para suportar alguém de fora, mas não temos paciência para suportar a conduta de um filho, porque temos um dever em relação a ele. Então, a paciência, como qualquer virtude, permite vários aspectos que nós vamos estudar hoje. Então, caros ouvintes, nós podemos dizer que a paciência é a vacina contra a cólera, a revolta e a irritação, que são verdadeiras doenças da alma e que também adoecem os nossos corpos físicos, porque sabemos que as nossas emoções e sentimentos atingem diretamente o nível celular. Os estudos científicos comprovam essa condição de que o estresse crônico, as explosões de raiva, as agressões, realmente nos adoecem. E tem pessoas que passam por uma contrariedade e já sentem logo uma dor de estômago, por exemplo, um desarranjo intestinal, uma queda de imunidade, adquirem uma virose e assim por diante. Quantos males, quantos sofrimentos, quantos prejuízos sofremos e causamos por falta de paciência. Todos os dias nós estamos vendo os noticiários da internet, da televisão, informando sobre brigas, mortes no trânsito, porque um motorista estava apressado ou fechou um outro veículo. Quantas vezes nos irritamos com um vizinho, com um som mais alto, ou ainda por causa de um lixo mal colocado na calçada, ou seja, coisinhas. Às vezes nós ficamos irritados com a gente mesmo.
porque não conseguimos fazer algo direito, chegando ao descontrole até de quebrar coisas. E muito frequentemente nos descontrolamos dentro de casa, com as funcionárias, com um filho que não obedece, ou um companheiro ou companheira que nos contrariaram. Às vezes, Donizete, o motivo do descontrole é uma banalidade. E é por isso que nós temos que trabalhar essa virtude dentro de nós. E o interessante, Karina, é que explodimos dentro de casa, onde nos sentimos mais à vontade, mas fora, na sociedade ou no trabalho, disfarçamos a nossa raiva e nos mostramos cheios de paciência, de tolerância, mas que tudo é mesmo só aparência, porque por dentro de nós estamos nos remoendo. É que fora de casa temos medo de algum revide ou temos interesses e não queremos perder alguma vantagem. E se fazemos esse esforço na rua, também devemos nos esforçar em casa, onde estão as pessoas que amamos. É verdade, queridos ouvintes, mas Donizete, nós também podemos pensar que tudo é treinamento. Então vamos imaginar, se consigo um certo controle fora de casa, mesmo por conta disso que você disse, né, de medo, enfim, já estamos num processo um pouquinho melhor, porque talvez no passado nós poderíamos explodir fora de casa. Então, acho que são pequenos treinamentos, mesmo que por obrigação, para o desenvolvimento da paciência. Mas é importante termos em mente e precisamos ver que a nossa impaciência não resolverá qualquer problema. O nosso irmão espiritual Emmanuel tem um livro com o título Paciência, psicografado por Chico Xavier. E ele nos alerta dizendo que se ficarmos aborrecidos por causa de uma doença em nós mesmos ou num familiar, essa atitude apenas agravará a situação, aumentando as dificuldades na busca da ajuda e do tratamento. Se procuramos um emprego, a nossa impaciência nos tornará um candidato indesejável aos olhos do empregador. O funcionário impaciente e irritado certamente terá maiores dificuldades para alcançar uma promoção e melhor salário. De fato, a nossa impaciência apenas servirá para complicar qualquer situação e uma boa solução. Acho importante também, Karina, ressaltar a nossa impaciência com relação às coisas de Deus. Nós somos muito ansiosos, queremos a felicidade imediata, que nossos desejos sejam atendidos. Oramos pedindo e queremos um pronto atendimento, como se Deus fosse o nosso servo. E quando não obtemos a resposta, perdemos a nossa fé, nos afastamos da religião. O Espiritismo nos dá um grande entendimento e nos ajuda a ver a vida e Deus com outros olhos. Deus não é um homem com o qual podemos negociar e impor. Ele é o Criador de todas as coisas, perfeito em justiça e misericórdia, que governa o universo por leis imutáveis. Ele nos atende no tempo certo e sempre conforme as nossas necessidades e merecimentos. Ficarmos irritados e chorosos como as crianças não muda nada, apenas revela o quanto ainda somos espíritos infantis. Pois é, meus amigos, não podemos confundir também paciência com acomodação ou indiferença. Tem pessoas que não se estressam, não se irritam, simplesmente porque não se importam com nada e nem consigo mesmas. São apáticas em relação ao próximo e à vida. A pessoa paciente tem serenidade e calma diante dos problemas e das provas, mas tem uma atitude propositiva e se esforça e trabalha para uma solução sempre boa, de acordo com a lei divina, que é o bem e o amor. A pessoa calma não deixa que as emoções perturbem o seu julgamento sobre as coisas, pensa melhor e reflete com lucidez sobre a decisão que deve tomar para resolver um problema, um conflito. Já o impaciente fica irritado e encolerizado, explode e ataca as pessoas, dificultando uma solução justa e boa para todos. Então, o impaciente é alguém que não é agradável e não consegue se relacionar com as pessoas, tem poucos amigos e perde muitas oportunidades de crescimento profissional. No fundo, é um infeliz. Então, Karina,
Realmente é muito difícil nós vivermos com pessoas que têm essa intolerância, essa cólera, né, que está sempre explodindo com tudo. Mas também, se nós quisermos desenvolver a nossa paciência, esse impaciente será um instrumento para nós trabalharmos a nossa paciência. Ou seja, nós sempre estamos no meio em que é nos permitido aprimorar, educar as nossas virtudes. Se nós nos isolarmos, não vamos conseguir fazer isso. Então, mesmo no local, no ambiente, com pessoas que são de difícil trato, temos que pensar que estamos com elas, porque Deus permite que nós aprendamos alguma coisa também, vivendo com elas, suportando, tolerando, o que é uma forma de nós desenvolvermos a nossa inteligência. Mas como a paciência é uma virtude, Karina, você sabe se Jesus falou sobre paciência? Então, Donizete, embora Jesus não tenha usado expressamente essa palavra, ele falou sobre uma qualidade da pessoa paciente, que é ser brando e pacífico, como encontramos no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Então ele disse: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E Kardec, comentando sobre esses versículos de Mateus, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que com essas palavras, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Vejamos aí, caros amigos, que a paciência é uma lei de Deus. E quem tem paciência é alguém que já consegue praticar a lei de amor ao próximo, pois o trata com afabilidade, com doçura. Então, o paciente é um filho de Deus. Isso mesmo, Karina. E nesse capítulo, existe uma mensagem exatamente sobre a paciência de um espírito que apenas assinou como espírito amigo. Ele diz que a paciência é também uma caridade, às vezes até mais meritória que a esmola, porque implica em perdoarmos aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho, e que são instrumentos dos nossos sofrimentos e colocam a nossa paciência à prova. Mas ele também diz que ser paciente é ser cristão, e que quando bem cumprirmos os nossos deveres, teremos consolações e compensações. Então, Karina, já vivemos vários ensinamentos sobre a paciência, mas falta indicarmos aos nossos amigos ouvintes como adquirir essa virtude tão importante. É verdade, amigos. Com certeza trata-se de uma virtude difícil de conseguir, porque, como todas, implica em muita vontade, esforço e perseverança. São necessárias reencarnações para que consigamos uma virtude plena. Mas o processo começa com o autoconhecimento, porque eu preciso me reconhecer como uma pessoa impaciente, que também significa ser ansiosa e facilmente irritável. Para tanto, a autoanálise proposta na conhecida resposta de Santo Agostinho é indispensável. Então, eu preciso me analisar, refletir como eu me comporto diante dos fatos e das expectativas. Devo verificar se isso me faz mal, me fazer sofrer e se, de alguma forma, causa prejuízo para as pessoas com quem eu convivo. E depois dessa tomada de consciência importante, devemos seguir a recomendação de Jesus para vigilância e oração. Muita oração. Pedindo ajuda dos amigos espirituais para que nos inspirem com bons pensamentos, fluidos calmantes e vigilância permanente das nossas atitudes e palavras, para não precipitarmos uma reação indevida. Permanente quer dizer que é todo dia, toda hora, porque basta 1 minuto de invigilância para complicarmos a nossa vida. O Espiritismo e o Evangelho nos ajudam ensinando sobre as leis divinas e detalhando a nossa conduta em variadas situações. E o Centro Espírita nos oferece o apoio, com uma atmosfera espiritual elevada, o passe, a água fluidificada, além do atendimento fraterno, que nos ajuda na reflexão. Os estudos são fundamentais.
Por fim, se ainda não for suficiente, um bom psicólogo pode ser útil. O importante é não desistir, porque todos seremos espíritos melhores e um dia felizes. Então, pequenas coisas, meus amigos, nós podemos fazer no nosso dia a dia. Por exemplo, estamos ali no meio de um conflito, bastante irritados, nervosos, né? Vamos pegar um copinho de água, coloca na boca, engole. Não fala nada nesse momento, aguarda um pouco, vamos aguardar o momento correto de conversar sobre aquele conflito, se for possível, no momento que estejamos um pouco mais tranquilos. Então, muitas vezes, nós precisamos tomar essas pequenas atitudes. No trânsito, vamos imaginar que o trânsito seja algo que nos tire aquilo que não temos, que é a paciência. Então, nós vamos lançar mão de recursos, como, por exemplo, vamos colocar uma música, fechar o vidro do carro, quando levarmos uma fechada, por exemplo, e vem aquele ímpeto, né, de falar os palavrões, de estourar e tudo mais. Então, são pequenas coisas que nós podemos lançar no nosso dia a dia para que realmente a gente desenvolva a virtude da paciência. Acho também, Karina, que é importante avaliarmos como nós levamos a vida profissional e social, além da família, claro. Os tempos modernos são tempos de muita competitividade, de muita agitação e convites para diversas atividades, e há uma tendência a acompanharmos o fluxo do grupo. Essa exigência social é estressante, que parece que temos de ser os melhores, os mais bem-sucedidos, o que exige muito de nós. As mulheres, por exemplo, são muito afetadas porque estão sobrecarregadas com o lar e o trabalho. A doutrina espírita nos ajuda a rever tudo isso, pois nos ensina que somos espíritos imortais, tendo uma experiência evolutiva na Terra e que é passageira. Os bens e as situações terrenas são importantes, mas não são mais que as coisas espirituais. Como disse Jesus, mais importante que a riqueza e o sucesso material são os tesouros dos céus. Devemos rever a nossa rotina e avaliar o que podemos reajustar, a fim de que cada dia e cada experiência seja plena e proporcione alegria. Podemos desfrutar dessa alegria com a família, os amigos, aproveitarmos uma boa noite para refazermos as forças. Temos um tempo para a nossa reencarnação e não podemos antecipar esse tempo com o nosso estresse, com a nossa impaciência. Exatamente, Donizete, você tocou num ponto importante, que é antecipar o tempo por conta do estresse. Então, nós precisamos buscar sempre o equilíbrio para cumprir o nosso planejamento reencarnatório. Aliás, por falar nisso, você tocou nesse ponto. Estamos falando também de ansiedade patológica, que decorre da nossa impaciência, um dos grandes males da humanidade, atingindo quase 300 milhões de pessoas que procuram médicos, que tomam remédios e até têm doenças mais graves. Ansiedade é estar com foco no futuro, muitas vezes com preocupações, com situações que nem vão acontecer, não é, meus amigos? E o Espiritismo nos conecta muito no presente, de viver o dia de hoje com equilíbrio. Não significa não fazer projetos, programações, não é isso, mas viver bem o dia de hoje, da melhor maneira possível, trabalhando e semeando bem. Muito bem, meus amigos, nós esperamos que vocês tenham gostado do programa. Um grande abraço e até o próximo. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima oportunidade.